Eu tenho a alegria hoje, nós, enquanto igreja, temos a alegria de receber, para ministrar para nós, um homem de Deus. O pastor que vai ministrar hoje é um amigo, eu conheci já há alguns anos. A gente participa de um movimento chamado GKPN, Global Kingdom Partner Network, um movimento de amigos no reino que sonham com o crescimento da igreja. E o pastor Márcio, ele é um homem visionário, e Deus tem usado de maneira muito especial na cidade aqui perto, São José. Há muitos anos eles me inspiraram com o movimento de oração, de casa de oração na igreja dele, que acontecia vários turnos, quase o dia todo, os meninos orando, e Deus tem dado um crescimento tremendo para essa igreja, e tem abençoado a cidade aqui perto, através da vida desse homem de Deus. Então eu queria que vocês recebessem o pastor Márcio com uma salva de palmas assim. Pastor, que alegria tê-lo aqui ministrando. Eu te admiro muito, teu coração humilde, tua maneira de ensinar, de falar, sempre me inspirou. E abrir a agenda no domingo para vir aqui, eu fico honrado. Temos certeza que Deus vai falar através da sua vida, que Deus te use poderosamente aqui. Te amamos, viu? Obrigado, Michel. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui. Na verdade, é uma honra poder ministrar no domingo à noite numa igreja. Quando o pastor abre o culto domingo à noite, é porque ele está confiando realmente no pastor que está ali. Ele não entrega o púlpito para qualquer pessoa, porque domingo à noite é horário nobre. Na verdade, domingo o dia todo é um horário nobre. Eu deixei a minha igreja com alegria. Não saio no domingo, especialmente domingo de ceia. E hoje nós tínhamos a ceia lá, minha esposa ficou ministrando. Mas eu quero dizer, Michel, Sil, obrigado pelo coração de vocês. Vocês é que têm nos inspirado tanto. Nós temos bebido de tantas fontes de vocês aqui. E essa igreja tem sido por anos um presente para essa cidade, uma inspiração. Coração do seu pastor é um dos corações de pastores no Brasil que mais ama a unidade. Ele abre mão de coisas importantes para que a unidade seja feita. E ele começou esse movimento de unidade que não apenas tocou Curitiba, mas varreu a nação do Brasil. Aonde eu chego, eu tenho ouvido falar sobre o que Deus tem feito aqui e o que tem sido isso nas cidades e nos estados. Então, Michel e Sil, vocês são um presente para Curitiba, para São José dos Pinhais, para o Paraná e para o Brasil. E essa igreja é uma das igrejas mais lindas que existe no Brasil todo. Então, eu acho que você pode dar um aplauso para os seus pastores e para todo o time. Amém. Estou vendo aqui meus vizinhos, o Júlio Rocco e a Joana. Alegria de ver muitos amigos. Lucas, obrigado pelo carinho. Plínio e todos. A gente ama essa igreja, hein? Na verdade, essa igreja para a gente é família. E por falar em família, eu quero apresentar a minha família. Nós estamos pastoreando ali em São José dos Pinhais já há 25 anos. Na verdade, a minha esposa é neta de pastor, filha de pastor. A avó dela ainda continua pastoreando, ela tem 86 anos de idade e continua pastoreando na nossa cidade uma igreja perto da gente. E quando a gente se conheceu, ela me fez prometer que eu não iria ser pastor, porque ela estava vindo de uma linhagem de pastor e ela não queria ser pastora. E eu cruzei o dedo e disse, eu prometo. Resultado disso, estamos pastoreando há 25 anos a linda igreja Vida Plena de São José dos Pinhais. Então, se tem uma boa igreja em Curitiba, é a PIB. Se tem uma boa igreja em São José, é a Vida Plena. Muito bem, essa é a minha família. Então, o Mateus e a Gabriela, hoje eles estão pastoreando os adolescentes em Portland, nos Estados Unidos. Gabriela é uma canadense, brasileira e americana. O pai dela pastoreia uma igreja no Canadá há 33 anos. Eles fazem parte do movimento MFI e eles se conheceram em um congresso, em uma conferência em 2019. Fica a dica para os jovens que estão aqui, conferência é tudo de bom, gente. Conferência gera umas coisas aí que muda a história.
E Gabriela chegou do Canadá com o pai, o Mateus a conheceu. Naquele tempo não deu match, não rolou nada. Mas quando a Gabriela entrou na sala, eu e a Naine já sabíamos, é ela. E quando a gente começamos a orar, e oração de pai e mãe é poderosa, mas não podia falar nada, porque casamento não é pai e mãe que escolhe, mas a gente pode orar, né? E oramos, e no final das contas eles acabaram se encontrando um pouquinho mais à frente. Gabriela, a mãe dela, veio fazer missões em Londrina, conheceu o pai, e ao invés de voltarem para os Estados Unidos, da onde a mãe dela é, eles foram para o Canadá, começar uma igreja no Canadá. Mas quando Gabriela nasceu, o pai registrou ela nos Estados Unidos, no consulado brasileiro, na embaixada brasileira, e ela é também canadense. Com isso, o Mateus, depois de casaram, sentiram um chamado, nem de ficar com a gente, nem de ficar na igreja do Canadá, e irem para os Estados Unidos. Estão lá pastoreando os adolescentes. Está bonito de ver a formação de um jovem pastor. E o Murilo, nosso filho mais novo, esteve tocando aqui na sexta-feira, com o nosso time de louvor. Chegou em casa tão impactado, Michel. Ele disse: pai, foi muito forte. E realmente foi, né? Foi um movimento de Deus, algo poderoso de Deus aqui. 3 horas de culto, uma presença doce do Espírito Santo, porque depois eu fiquei na presença de Deus. No sábado, pela manhã, eu fiquei ali na presença de Deus, recebendo do Espírito aquilo que vocês estavam recebendo aqui. E ele disse: pai, tem uma atmosfera, você sente que o ambiente está denso da presença de Deus. Murilo é líder de IGC, ele é músico, está cursando medicina e solteiro. Meu WhatsApp é 419. E nós estamos casados há 27 anos, e a Naine está lá, pregando. Muito bem, amém. Queridos, eu tenho uma palavra no meu coração, quando o Azaf começou a cantar agora sobre esse encontro de Moisés com Deus. Eu passei a tarde hoje, num tempo de oração, sentindo qual era o coração de Deus para essa noite, perguntando para o Espírito: Senhor, não quero apenas pregar, eu quero derramar o teu coração nessa noite. As pessoas que estão lá estão famintas por Deus. E se você não está faminta, você veio aqui porque você quer fome de Deus para a tua vida. Eu estava ouvindo a tarde toda uma música, Show Me Your Face, Senhor, mostra-me tua face. E eu senti o Espírito Santo realmente dizendo: Márcio, eu quero te conduzir, te levar a lugares que você vai perceber o meu movimento, o que eu estou fazendo nessa estação. Irmãos, na verdade, há alguns dias atrás, foi no começo do ano, a gente estava de férias ainda, eu e a Naine subimos, porque eu tinha um compromisso, eu marquei uma pregação de uma igreja amiga aqui em Curitiba. A Naine ficou até brava comigo, ela disse: amor, mas por que você marcou bem no finalzinho das férias? Mas a gente subiu, e no final das contas, quando a gente estava indo, eu estava indo para a igreja, eu também comecei a sentir, tipo, por que eu fiz isso? Por que eu marquei? E por que eu fiz? E eu estava assim, até quase me lamentando por estar indo pregar. E de repente, naquele momento, o Espírito Santo, eu não digo que foi uma voz, mas ele colocou uma oração no meu coração. Ele colocou uma oração no meu coração dizendo: Márcio, não se acostume, não se familiarize com o que eu estou fazendo. Porque o dia que você perder a fome, é triste a história e a vida de alguém que perde a fome. E alguém que não está mais faminto pelas coisas de Deus, por cumprir a vontade de Deus, vai se acostumar com o santo. Vai tornar aquilo que é eterno em algo normal. Irmãos, e eu fui orando isso: Senhor, aumenta a minha fome, Senhor, não me deixa, eu não quero ser um pastor que perde a sensibilidade, porque eu estou indo fazer a coisa mais linda que eu fui chamado, ministrar o teu povo, Senhor, não me deixa, Senhor, me tornar uma pessoa insensível a isso. Eu fui orando e de repente o carro encheu da presença de Deus. E eu comecei a chorar copiosamente. De repente, estava chegando perto da igreja, eu tive que estacionar uma quadra antes para me recompor. Irmãos, e ali eu fiz um compromisso com Deus. Senhor, me faz sensível àquilo que o Senhor quer fazer. Foi o melhor culto que eu participei esse ano, até agora. Era simples, era tudo muito simples, mas tinha uma presença de Deus que estava em mim.
Irmãos, muitas vezes a gente não percebe o que Deus está fazendo. A gente não percebe o ambiente da glória, a gente não percebe que Deus está operando, manifestando, tocando, realizando. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos sem fome, estamos sem sensibilidade para aquilo. E quando nós estamos vindo para um lugar santo como esse, quando o Asaf começou a cantar, tira a sandália dos seus pés, porque essa igreja é santa. Quando você passou por aquela porta, meu irmão, algo vai mudar na sua vida, e não é porque tem um pregador aqui, é porque o Espírito Santo está aqui. É porque a glória de Deus está aqui. Ela vai estar aqui quando a música está boa, quando a música está ruim, quando o pastor pregou a melhor mensagem, quando o pastor pregou uma mensagem que ele achou que era a mensagem que não fluiu, mas quem está agindo é o Espírito. É o Espírito Santo tocando, curando, libertando. É por isso que a palavra vem para cura, a outro a mesma palavra vem para libertação, a outro a mesma palavra vem para arrependimento de pecados, porque o Espírito está fazendo um movimento no meio da igreja. E reuniões como essas, como congressos, como tempo de seminários, como um culto de domingo, a presença de Deus está fluindo no meio do povo. Eu quero pregar nessa noite algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar sobre o movimento de Deus. Irmãos, essa mensagem está queimando no meu coração nesses dias. Deus está movendo coisas na sua vida e muitas vezes você não percebe o movimento de Deus. Quando nós precisamos entender algo que quando nós servimos a Deus, Deus nunca está parado. Mesmo quando as coisas parecem não estar acontecendo. Deus nunca está parado. Há algumas mudanças acontecendo na sua vida. Há algumas transições acontecendo na sua história. Talvez você esteja nesse momento vivendo um momento em que você não sabe por que algumas coisas estão acontecendo nessa hora. Por que às vezes uma porta se fechou, porque algumas coisas estão em transição lá no teu trabalho, lá na tua família. Deus está fazendo um movimento. Essas mudanças não têm a ver muitas vezes com a gente. Deus está fazendo um movimento pensando além de nós. Muitas vezes o que está acontecendo agora na tua vida, no teu ministério, na tua história, nem tem a ver com você. Talvez a não promoção, talvez o que Deus está te levando para outro lugar ou te trazendo de outro lugar, e você pensa, mas por que toda essa mudança? Deus está construindo uma história que vai além de você. Um movimento que tem a ver com seus filhos, com seu casamento, com a sua história futura, e muitas vezes você vai entender apenas quando todas as coisas entrarem no lugar que Deus tem para a sua vida. E sabe, irmãos, nem sempre é importante a gente ter histórias de conquistas, mas ter uma jornada de uma história com Deus, que vem acompanhada de dores, de reveses, tem histórias que precisam de dramas, mas Deus está construindo algo enquanto nós estamos caminhando com Ele na jornada. Eu estava no Muro das Lamentações, em Israel, 3 anos atrás. E nós estávamos com o guia muito experiente, e nós chegamos no Muro das Lamentações, e os rabinos que estavam lá estavam fazendo um movimento enquanto oravam, enquanto liam as escrituras, eles faziam um movimento para frente e para trás, para frente e para trás, e parecia algo que era padrão daqueles rabinos. E eu perguntei para o guia, eu falei, por que eles oram? No Brasil a gente também vê alguns esquisitos orando assim. Mas por que eles oram fazendo esse movimento? E o guia disse uma coisa, ele disse, na verdade, nós acreditamos que a nossa oração tem movimento, porque nós oramos a um Deus que está se movendo o tempo todo.
E quando nós estamos nos movimentando, o nosso sangue está se movimentando, e nós estamos dizendo: Deus, mesmo que eu esteja diante de um muro de pedras, mesmo que eu esteja diante de um muro estático, eu sei, o Senhor está se movendo. Aquilo me marcou e eu pensei quantas vezes a gente não percebe o movimento de Deus porque nós estamos olhando para aquilo que está estático à nossa frente, para os muros de pedra que estão na nossa frente. Eu quero compartilhar com vocês sobre o movimento de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 16 em diante. O apóstolo Paulo está fazendo um discurso tremendo na sua primeira viagem missionária. E esse registro desse sermão ocorre exatamente na sinagoga de Antioquia de Pisídia, onde Paulo e Barnabé estão ali e estavam anunciando o evangelho aos judeus e aos gentios. E ele mostra o movimento de Deus na história de Israel. Pondo-se em pé, Atos capítulo 13, versículo 16 em diante. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto. Já pensou alguém falar sobre a sua vida? Na verdade, eu te aturei no deserto. Deus te aturou no deserto. Todos nós já passamos por deserto, sim ou não? Deus te aturou ou ele foi aquele Deus que disse: poxa, você passou bem esse deserto? Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã, deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos, o movimento de Deus. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel, movimento de Deus. Então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul. Deus estava movimentando mesmo no meio do que aparentemente era um desejo humano. Filho de Quis, da tribo de Benjamim, esse era Saul, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, um outro movimento de Deus, levantou-lhes Davi como rei sobre quem o próprio Deus testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E ele dá um detalhe sobre Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. E mais um movimento de Deus, da descendência desse homem. Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Veja como o apóstolo Paulo apresenta o movimento de Deus na história de Israel. É interessante que quando nós olhamos para a caminhada do povo de Deus, nós vemos Deus agindo de uma forma até parece que incompreensível para nós. Por quê? Porque ele usa 400 anos de escravidão no Egito para um movimento de cumprir um julgamento. Ele usa 40 anos no deserto para tratar com o povo uma questão de desobediência. Ele usa um derramar, uma mudança na liderança com os juízes. Ele usa um momento profético, ele levanta Samuel. Não tinha na história algo tão impressionante. O céu estava esperando uma mulher orar e uma mulher clamar a Deus, e Deus então entrega um profeta que iria mudar uma história. Muitas vezes você não sabe o que você está carregando no seu ventre, mas é o céu dizendo: esse menino, essa menina vai marcar uma geração. Esse menino, essa menina vai mudar a história. E ela entrega Samuel no templo. E esse menino se torna um homem respeitado na nação de Israel. O movimento de Deus é tão interessante em todo o processo, porque o próprio povo diz: nós não queremos ouvir mais a Deus desse jeito, queremos um governante como outras nações. Eles pedem um rei e Deus dá um rei. Saul, lamentavelmente, se afasta do seu propósito, do projeto de Deus para a sua vida. Deus o rejeita, mas ele já tinha no movimento dele Davi. E o que é mais lindo do que Paulo coloca em uma expressão do próprio Deus dizendo: eu encontrei Davi.
Irmãos, alguns estudiosos dizem que essa expressão, ela é uma expressão tão romântica, que é um Deus dizendo assim: eu encontrei Davi, o homem segundo o meu coração. Na verdade, nós entendemos que não somos nós que encontramos Deus, mas Deus nos encontra. Deus vai lá e nos chama, Deus é que nos resgata para Ele. O homem pode fazer muitas coisas para se afastar de Deus, mas nada impede o agir de Deus. Esse homem pode estar tão longe, tão afastado, que Deus pode tocá-lo aonde ele está. Eu encontrei Davi, o homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que eu chamei ele para fazer. Um movimento de Deus. E na própria vida de Davi, tantos altos e baixos, mas um homem que estava quebrantado diante de Deus. Mas toda essa história tem um homem que não tem nenhum tipo de capítulo sobre ele. Ele nem sequer na história conta um pouco do antes e depois. Tem um livro falando sobre a avó de Jessé. Tem vários livros falando sobre Davi, seu filho. Mas não tem nada quase mencionando sobre Jessé. Mas nós vemos a palavra de Deus muitas vezes dizendo: ele é a raiz de Jessé, a raiz de Davi. E o apóstolo Paulo, quando está pregando, menciona Jessé. Isso fala sobre os movimentos de Deus quando a gente não entende. Irmãos, às vezes tudo que nós somos é apenas um processo para aquilo que Deus vai fazer em uma próxima geração. Deus salva alguém, Deus chama alguém, e muitas vezes não tem a ver sobre você. Deus está trabalhando além de você. E quando Jessé aparece na história, nós vemos o movimento de Deus que também não para em Davi. Tudo está apontando para Cristo. Vamos um pouquinho para essa história, para que a gente possa ter um pouquinho de contexto. Jessé, pai de Davi. Mas a história começa com uma mulher chamada Noemi. Seu marido decide sair de Israel, porque a fome, a pobreza, a miséria naquela nação estava violenta. Então Noemi segue o seu marido com seus 2 filhos. Eles vão para uma terra estrangeira chamada Moabe. E quando eles chegam em Moabe, eles pensam: aqui a nossa história vai ter uma nova perspectiva. Aqui nós vamos prosperar, aqui nós vamos construir família, nós estamos nos mudando, nós estamos nos movendo, porque certamente Deus tem algo para nós nessa outra terra. Mas quando eles chegam nessa outra terra, um caos acontece, um drama acontece. Noemi se vê num período de luto violento, porque ela perde agora seu marido e seus 2 filhos. E agora o que ela está vivendo em Moabe é a coisa mais triste que uma mulher podia viver sendo viúva. Porque a viúva, na cultura da época, era uma mulher que precisava da ajuda do outro, precisava muitas vezes mendigar, precisava pedir até a necessidade básica, que era a comida. E agora Noemi está ali com Orfa e com Ruth, suas 2 noras. Ela não entende porque Deus levou ela para aquele lugar. Ela sinceramente não faz ideia porque Deus movimentou ela para quebrá-la. Deus pode nos mover para nos quebrar. É interessante que quando Noemi olha para toda aquela situação, ela diz para suas 2 noras, Ruth, Orfa: venha comigo. Voltem para suas casas. Eu vou precisar voltar para Israel humilhada. Vou precisar retornar para minha terra, pedir ajuda para alguém, tentar morar de favor, porque Deus me quebrou aqui. E eu não posso sustentar vocês, então voltem para suas casas. Reconstruam família. Orfa diz para Noemi:
Minha sogra, obrigado. E ela volta para casa. Ruth olha para Noemi e fala um dos versículos clássicos que muitos jovens usam no seu dia de casamento. Aquele versículo que diz: teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo, que outra coisa a não ser a morte venha me separar de ti, porque aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei, teu Deus será o meu Deus. Isso é lindo, mas foi uma nora falando para uma sogra, que é também um milagre. E toda essa quebra, Noemi diz: Ruth, tem certeza disso? Irmão, sabe o que acontece nos movimentos de Deus? Ele nos conecta com pessoas que mesmo que a gente diga, olha, não faça isso, não, viva a tua vida, tem gente que gruda na gente, tem gente que Deus conecta, tem gente que Deus coloca na nossa vida, nos movimentos, até nos nossos dramas mais pesados, nas nossas dores mais profundas. Deus conecta pessoas para nos abençoar, um intercessor, um conselheiro, alguém que abriu uma porta para o trabalho, alguém que te ajudou num negócio, alguém que serviu você em algum momento, porque é um movimento de Deus. O movimento de Deus nos conecta a gente. E mesmo que Noemi tenha dito, Ruth, fica, você só vai sofrer comigo, a vida vai ser dura. Irmãos, quando Deus conecta, ninguém consegue quebrar. E você não entende por quê. Eu tenho gente que Deus conectou meu coração, e a gente já teve discussões. O Oca é essa pessoa, é o meu pastor de jovens. Mas Deus conectou. A gente já teve opiniões diversas, a gente já discutiu situações, mas a gente está conectado. Tem gente que Deus conecta por uma estação. Agora, irmãos, tem gente que é órfã na nossa vida. A outra nora de Noemi, a hora que ela disse, estou indo, Noemi podia dizer, não, não vá, fique. Quando Deus não conecta alguém, quando Deus está tirando alguém da nossa vida, não insista para essa pessoa ficar, porque no movimento de Deus, Deus não tem essa pessoa na sua história. É por isso que é Deus que inclina e é Deus que tira. É Deus que nos faz caminhar com gente, e é Deus que diz, acabou. Nem sempre são por coisas ruins, nem sempre é porque houve uma traição, simplesmente não fica, e não há nada que você faça. Você pode insistir na sua força, você pode fazer tudo o que você conseguir fazer, mas nada vai fazer alguém caminhar com você e ficar perto de você, dar favor para você. Irmãos, mas quando Deus nos conecta, Deus está movimentando algo maior do que a gente. Pensa uma mulher quebrada. Eu me lembro um dia que eu estava quebrado. Eu me lembro o dia que eu estava naquela sala de oração, eu e a Naine, depois de um período de jejum, a gente estava passando um processo doído na nossa vida. Até eu cheguei a pensar, eu falei, Deus, mas por que a gente está passando por isso? A gente foi esmagado pelo Senhor. E no momento que a gente é esmagado, você parece que está fora do propósito, parece que você não está dentro do propósito de Deus, da vontade de Deus. As dores, os dramas, os lutos. E eu me lembro que eu estava num canto da sala de oração, chorando. Minha equipe pastoral passava pela gente, a gente estava passando um processo de luto com gente viva. E é duro quando você passa processo de luto com gente viva. Também é pesado o outro lado, eu já compartilho com vocês. Mas a Naine estava ali, nós estávamos em jejum já há alguns dias. E ela chega, ela me toca, ela estava chorando. E a gente estava orando profundamente por uma resposta de Deus. E ela abre, ela diz, amor, Deus falou comigo. Deus deu um capítulo da Bíblia a respeito dessa situação. E ela começou a ler o capítulo da Bíblia, que hoje é um capítulo rema para nós.
E quando Deus começou a falar cada coisa naquele capítulo, hoje a gente diz Jeremias 31, Deus escreveu para nós. Quando Jeremias estava escrevendo, na verdade, no movimento de Deus, ele sabia, um dia o Márcio e a Naine vão estar na sala de oração, e eles vão precisar desse capítulo. Irmãos, muitas vezes, no movimento de Deus, Ele vai entregar coisas para vocês. Quando você está quebrado, quando você está esmagado, porque tem uma glória para sair, tem um azeite para sair enquanto a azeitona é esmagada. Tem uma alegria para sair mesmo no meio de uma dor que você não entende. Mesmo no meio de processos que você não entende, Deus está trabalhando o movimento dEle. E eu me lembro que a gente levantou dali, nada se resolveu externamente, mas aqui dentro, a gente já sabia, era só uma questão de tempo para isso acontecer. E de fato aconteceu no tempo do Senhor, e o nome dEle foi glorificado através daquele drama, daquela dor. Noemi volta com Ruth para Israel, sabendo que a vida ia ser difícil, ia ser dura. E de repente agora duas mulheres humilhadas saíram na esperança de conquistar, com uma família. Agora ela volta sem a família, só com uma outra viúva, duas viúvas. Irmãos, às vezes a gente sai para algumas coisas e de repente a gente volta tão quebrado, e você não entende porque aconteceu naquela estação, aquela falência, aquela dor, aquela perda. E na verdade Deus está construindo algo diante daquela dor, daquela marca. Nós temos uma família na igreja, Márcia e Mário. Na pandemia eles perderam o seu filho Maurício, de 21 anos. Ele acabou contraindo Covid no Natal. 11 dias depois, menino de 11 anos, saudável, ciclista, menino de Deus, era líder lá. Meu filho Mateus, o mais velho, ganhou ele na escola para Jesus quando ele tinha 14 anos. Só ele veio para Cristo, a família não. Então agora nós tínhamos um menino que era um menino que todo mundo admirava. O dia que nós recebemos a ligação e nós fomos para o hospital, porque estava toda aquela confusão, não podia ver o corpo, e eu conheci o diretor do hospital. Falei, Márcia, vamos para o hospital, vamos falar com o diretor liberou só para ela abrir o saco plástico para ver um pedacinho do rosto dele. Ela saiu daquele lugar, ela disse, por que, pastor? Por que tudo isso? Eles não vinham à igreja, eles não estavam envolvidos com a fé, mas o Maurício era um menino tão cheio de Deus. Eu não tinha resposta para dar para aquela mãe, eu não tinha palavras para consolar aquele casal. Eu só chorei com eles, eu disse, eu não sei. Fomos pro cemitério, tudo muito rápido. Eu vou com o Mário para aquela sala para resolver algumas papeladas, e a mulher olha na certidão de nascimento e diz assim, ei, você não é o pai, você não pode assinar. Ele diz, eu sou o pai. Não, você não é o pai. E ele diz, eu sou o pai. Eu disse, eu não sabia da história. Afastei o Mário, falei, Mário, deixa que eu resolvo isso. Falei com a moça, a gente vai chamar alguém que possa assinar isso. Eu disse, Mário, o que aconteceu? Ele disse, pastor, eu crio ele desde quando ele era bebê. Ele é meu filho, pastor. Eu disse, claro que é, Mário. Irmãos, os dias que vieram depois foram muito sofridos. Algumas semanas depois, a Márcia e o Mário, que nunca vinham à igreja, eu percebi eles sentados lá na última fileira. Uau, eles estavam no culto. Próxima semana, eles estavam no culto de novo. Alguns meses depois, o que o Maurício sempre queria que eles se casassem, pastor, você pode fazer o nosso casamento? A gente sabe que esse era um desejo do Maurício. Eu fiz o casamento deles, a foto do Maurício estava sobre a escrivaninha, a gente recebeu eles, oramos, eles estavam com um sorriso no rosto. Depois eles desceram as águas do batismo, e um dia a Márcia, depois de estar caminhando conosco ali na fé, a Márcia chegou e disse assim, pastor, nós estamos sentindo de começar um movimento para pessoas que sofrem de luto. A dor é tão grande que a gente precisa disso.
E eles começaram um curso que nós chamamos de, tem tanto curso lá? Acolher. Um curso chamado Acolher. Aonde eles ficam 8 semanas ministrando àqueles que estão passando por um processo de luto. E a Márcia é uma das líderes. Se você vai na minha igreja hoje, e obviamente você não vai porque você é aqui da PIB, mas se você vai lá, você vai encontrar a Márcia com uma plaquinha dizendo seja bem-vindo, com um sorriso aqui. A dor dela, o luto dela em Moabe, trouxe ela. Tudo que a gente pensa é que o movimento vai destruir, mas na verdade tem algo por trás que Deus está trabalhando até na perda, na dor, no luto. Às vezes a gente não entende o porquê, mas Deus está trabalhando porque o Espírito é assim. Ele sopra por onde Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele pega o que é quebrado, Ele pega aquilo que foi esmagado e Ele torna para a glória de Deus. Irmãos, enquanto você está no processo, não é o fim. Hoje, quando o Oca voltou, eles estavam numa chácara, os jovens estavam numa chácara. Eu disse, não, como que foi lá? Ele estava me contando como foi. Ele disse, sabe quem estava lá, pastor? A Márcia e o Mário. Eles estavam cozinhando para os jovens. E a Márcia disse que chegou para ele e falou, pastor, o Maurício estaria aqui, ó. Irmãos, nós podemos fazer a dor um processo de isolamento, de ofensa, ou a gente pode pegar o movimento de Deus nessa história e saber que tem coisas muito maiores do que a gente está vendo. Márcia pegou um dia o caderno do Maurício e as orações dele, dizendo, salva minha casa, salva minha família, Senhor, que meus pais se casem. Irmãos, eles são uma bênção hoje lá. Se você está enfrentando um processo de esmagamento, seja em qual área for na sua vida, Deus te fez entrar por aquela porta hoje para dizer para você, tem glória através disso, tem algo poderoso que vai acontecer através disso. Deus está construindo uma história que vai além de você. Deus vai tocar. Quantas pessoas foram curadas nesse curso Acolher desde a época da pandemia? Deus vai pegar a tua dor para apontar para Jesus. Deus vai pegar o teu quebra, o teu fracasso, para dar um testemunho para a glória de Deus. Deus faz coisas tão poderosas. Irmãos, e quando Noemi e Ruth estavam em Israel, Ruth diz, nós não vamos morrer de fome. Noemi diz, então eu lembrei que eu tenho um parente chamado Boaz, dono de uma fazenda. Vai lá e trabalhe na fazenda dele, pegando a sobra do que os funcionários deixam, do que os agricultores deixam, e traga um pouco de grãos para casa, para a gente pelo menos não morrer de fome. Irmãos, e no movimento de Deus, Noemi vai com expectativa, volta quebrada, mas Deus pega aquilo e trabalha de uma forma tão poderosa, porque Deus tem um plano maior para nós. E o processo de tudo isso foi que Ruth é vista por Boaz, que se torna o resgatador dessa jovem, e coloca ela num casamento, tira ela da pobreza, da miséria, tira ela da viuvez, de um decreto que parecia ser definitivo. Você vai envelhecer humilhada, mendigando, e Deus então resgata Ruth da sua história, porque no movimento de Deus não existem padrões. Irmãos, Deus pega uma moabita, uma mulher que é do povo gentil, traz para Israel e coloca essa mulher na linhagem de Davi, porque essa Ruth, a viúva, a que decidiu se unir à sua sogra, não sabia que enquanto estava sendo quebrada, Deus estava planejando para ela um lugar de honra, um lugar na presença, um lugar na história. Deus faz isso com quem está na presença dEle. E Deus pega muitas vezes aquilo que foge da nossa ideia cristã. Irmãos, Deus vai usar pessoas que você não imaginou para construir histórias com você. Deus vai colocar pessoas que você não tem ideia para abençoar a sua vida. No nosso padrão, Deus faz assim, desse jeito, e Deus sempre está quebrando.
Eu poderia falar que Deus usou prostitutas como Raabe para dizer: nada impede o movimento que eu tenho para escrever um legado, para escrever uma história. Muitos de vocês que estão aqui não têm ideia de que a vinda de vocês para essa conferência está marcando vocês para sempre. Para sempre. Uma palavra, um encontro, um coração quebrantado. Alguns de vocês vieram para esse culto despretensiosamente porque um amigo convidou, e Deus está te tirando de Moabe e está dizendo que a tua história não acabou, não é o fim, tem muito para ser escrito ainda. Irmãos, e todas as vezes que nós somos quebrados e estamos diante de Deus, Ele pega isso para a glória dEle, e Ele está escrevendo uma história poderosa na sua vida. Se teu filho está desviado, ele voltará, e toda essa história no movimento de Deus vai ser para a glória dEle. Se você está quebrado no teu relacionamento, se você está com uma situação financeira que você não tem para onde ir, tudo isso está te conduzindo para a presença dEle. E se você olha a história, quando Boaz resgata Ruth, ela entra na linhagem de Davi, mas não tem a ver com Davi. Eu poderia falar sobre o movimento de Deus na vida do menino Davi, que tira ele do pasto, e Deus move ele, mesmo quando todo mundo está dizendo que ele não podia estar ali. Eu poderia dizer para vocês que o movimento de Deus na pedra, porque foi uma pedra em movimento que colocou Davi num lugar de honra. Só Deus pode movimentar uma pedra e derrubar um gigante, colocar alguém no lugar que ele tem. Eu poderia falar sobre muitas vezes em que Deus se movimenta, mesmo quando a gente fracassa, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente está na igreja e está tentando fazer, e de repente o coração está tentando se afastar de Deus, e Deus vai lá e usa pessoas para trazer de volta. Irmãos, mas tudo isso não tem a ver com Davi. E o apóstolo Paulo, no seu discurso, está falando tão bem sobre isso. Ele está dizendo: todo movimento que Deus leva um povo 400 anos pelo Egito, 40 anos pelo deserto, levanta juízes, profetas, reis que abandonam. Ele levanta Davi, filho de Jessé, que tem sua avó Ruth. Mas tudo isso, ele termina o texto dizendo: tudo isso porque apontava para Jesus. Tudo isso está apontando para Jesus. Sabe o que Deus está fazendo na nossa história? Apontando para Jesus. Eu nunca imaginei que eu estaria pastoreando em São José. Quando eu me casei com a Naine, nós decidimos que nós iríamos para missões, e a gente ia passar um tempo no seminário Betânia, em Autônia, no norte do Paraná. Meu sogro, a igreja era tão pequena. Meu sogro dizia: Márcio, fica me ajudando. Não, eu quero seguir outros rumos, quero missões, eu quero, se for abrir uma igreja, eu quero abrir em outro lugar. Ele dizia: Márcio, fica comigo, eu preciso que você me ajude aqui, está tão difícil. Não. E muitas vezes, quando a gente começa a dizer muitos nãos para aquilo que Deus tem como propósito, irmãos, Deus intervém com algumas coisas. Eu trabalhava no Boticário, era analista financeiro no Boticário. Eu me lembro, numa tarde, a gente comprou todos os livros para ir para Autônia. Estávamos no próximo ano nos preparando, guardando dinheiro para ir para Autônia. Uma tarde a Naine me liga e diz: amor, chorando, estou grávida 6 meses depois de casados. A gente queria ter filho 7 anos depois. 6 meses depois. Ela disse: estou grávida. Eu disse: quem que fez isso? Choramos juntos. Eu sabia que não tinha como ter uma mulher grávida num seminário, num quartinho pequeno. Eu sabia que não ia dar. Nos ofendemos com Deus. Eu me lembro que agora ela grávida e nós lutando contra a vontade de Deus. Meu sogro falou: Márcio, agora vocês vão ficar? Vou pensar. Não, aí a gente decidiu que sim. Decidimos ficar, mas eu me lembro um dia que eu parei na frente da igreja.
um agosto muito frio. A gente estava dentro de um Fusca, eu e ela. Ela estava grávida. A gente tinha voltado de um encontro de casais de uma igreja aqui em Curitiba. E a gente diz, olha, realmente, São José nada funciona. São José, a igreja aqui não prospera. É interior de Curitiba. Não tem nada que dá certo aqui em São José. Isso há 26 anos, 27 anos atrás. Eu me lembro que dentro daquele Fusca, ouvindo as músicas que estavam cantando dentro da igreja do pai dela, desafinado, um grupo de louvor ruim, pouquinha gente dentro da igreja, nós estávamos orando, dizendo, Senhor, por favor, a gente vai morrer aqui, Jesus, Senhor, muda a nossa história. E ela grávida, a gente disse, Senhor, por favor, que alguém possa lembrar da gente, depois de ter vindo, de ver algo tão grande, talvez depois da conferência, você chega aqui, Deus tem feito algo tão lindo na PIB, que nós celebramos, mas muitos podem voltar para suas igrejas, e você pode estar dentro do seu Fusca, dizendo, Deus, o que acontece que aqui não vai, e naquele dia eu ouvi a voz de Deus, irmãos, como nunca antes, eu ouvi a voz de Deus falando ao meu coração, dizendo, Márcio, se você entregar tudo para mim, se você me der tudo, e eu falei para a Naine, amor, Deus está falando, se a gente der tudo para Ele, Ele vai fazer algo conosco. E ainda eu ouvi o Senhor dizendo, Márcio, se você ficar, eu prometo que eu vou estar com vocês, eu prometo que eu vou realizar coisas tão poderosas. Irmãos, a revelação é algo assim, em segundos você entende uma eternidade. É por isso que quando alguém aceita Jesus, ele recebe a palavra, quando ele vem e aceita Jesus como Salvador, em uma oração muda a eternidade. Ele estava indo para o inferno e agora ele está indo para o céu, porque uma oração, uma revelação muda tudo. E naquele dia, naquele Fusca, mudou tudo. Sabe quando muda tudo? A gente chorou, até triste por Deus ter dito aquilo, porque a gente queria outra coisa. Irmãos, e ali começou um movimento de Deus, um movimento tão bonito de Deus, porque Ele precisava de alguém, Ele precisava de uma Ruth, Ele precisava de um Davi, Ele precisava de alguém que mora lá naquela cidade que você pastoreia, que você lidera. Ele precisava de alguém naquele apartamento que precisa abrir um grupo de célula naquele apartamento. Ele precisava de jovens que passaram por esmagamento para se tornarem líderes de uma geração. Ele precisava de pai e mãe que sabe chorar pelos seus filhos. Ele precisava de casais que enfrentaram lutas, batalhas, e que hoje podem levantar uma bandeira dizendo, olha, só Deus pode salvar um casamento. O movimento de Deus tem que apontar para Jesus. Todo o caminhar e o movimento dele, se não aponta para Jesus, você está construindo na areia. Mas quando você aponta para Jesus, você está construindo um movimento de legado. Eu fico imaginando, quando Deus usa Raabe, quando Deus usa Ruth, pegando gente, irmãos, eu quero profetizar sobre essa igreja. Vocês verão pessoas se convertendo, que vão vir de outros povos, vão vir do mundão, vão chegar na tua igreja, gente que vão dizer, não é possível, não é possível que essa pessoa que apronta tanto está aqui, e Deus vai usar essas Ruths para colocar num legado e numa história de uma multidão que vai se salvar para Cristo. Deus faz isso, e Deus pega histórias quebradas para curar outras pessoas. Há um movimento de Deus aqui, há um movimento de Deus tocando sua vida e chamando você. E quando isso toca Jesus, toca nós, toca a minha casa, toca a minha família. Se Jesus não está no centro, se Jesus não está sendo apontado por todo o seu sofrimento, vai ser mais dor ainda. Começou uma pessoa que é bem famosa numa área, ele está ainda se convertendo na nossa igreja. Ele é uma pessoa bem reconhecida
na área que ele decidiu atuar. E ele começou a frequentar, ele ficava lá no mezanino e alguém chegou e disse: fulano de tal está lá no mezanino. Ele entrava escondido e ia embora escondido. E há 5 semanas ele está indo na igreja. Então, eu tenho um GC, eu tenho um grupo de crescimento na minha casa, só com pessoas que não conhecem a Cristo. O meu nutricionista conhecia ele, viu ele lá e acabou levando para o nosso GC. Ele foi para um encontro, no meio desse encontro nós fizemos um jejum de 7 dias. Um encontro na minha casa, do nosso grupo de crescimento. Nós fizemos um jejum na igreja 7 dias. No último dia eu vi ele vindo para frente, chorando, quebrantado. Nós iríamos fazer nossa célula na próxima semana. A Naine tinha que dar uma aula num curso da igreja, minha esposa. Eu peço carona para ele, porque ele morava ali na rua de casa. Eu disse: dá para você me dar carona, que hoje o grupo de crescimento vai ser numa outra casa. Ele me dá carona e ele diz assim: pastor, esse jejum mudou a minha vida. Eu falei: você fez o jejum? Ele está 5 semanas na igreja. Você fez o jejum? Ele disse: fiz. Eu falei: e o que você fez? Porque tinham várias opções. Gente que fazia até meio-dia, gente que fazia até às 18, gente que fazia 24. E muitas pessoas fizeram 7 dias só com água. E ele falou: eu fiz de 7 dias. Eu falei: não. 7 dias? Irmãos, eu estava assim, eu estava até incrédulo. Ele chega no nosso GC, e eu pedi para eles compartilharem o que Deus falou durante o período de jejum. Ele diz: eu quero começar um pouquinho antes. Primeira vez que eu fui no culto, o pastor disse uma coisa. Ele disse: todo homem tem um vazio dentro de si, que não vai ser preenchido por nada nesse mundo. Mas quando Jesus entra, esse vazio é preenchido. Ele diz: aquele dia eu chorei feito criança, porque eu tinha um vazio. Eu estava recebendo prêmios, mas tinha um vazio. Eu estava num casamento que foi quebrado. Eu estava nos melhores lugares, viajando os melhores, tinha um vazio. Mas não sei, depois daquele culto o vazio sumiu. Simplesmente eu estava vivendo algumas coisas difíceis, mas eu não tinha mais esse vazio. E nesse jejum Deus me curou, Deus me libertou. Irmãos, eu fiquei: o que Deus pode fazer em 5 semanas? O que Deus pode fazer em 1 segundo? Deus pode movimentar coisas para você rapidamente. Deus pode construir histórias, Deus pode mudar situações, mas Deus pode te tocar para o seu futuro. Tudo que Deus está fazendo nessa conferência é para dizer para você: em Jesus tem algo muito mais poderoso, porque sem Ele vai ser dor, decepção. E eu não estou falando sobre ter Jesus apenas para salvação, porque isso é tudo, mas eu estou falando ter Jesus para a caminhada, ser amigo dEle, ouvir Ele enquanto você está no carro e está apático a toda a história que você já está vivendo com Ele. Talvez você esteja bem nesse momento sem fome, e talvez você não está compreendendo as coisas, porque você estava indo tão bem e uma dor quebrou você. Mas eu quero lembrar você que os planos de Deus para você continuam vivos, e o ministério de Deus para a sua vida continua firme, e tudo que Ele te chamou para fazer ainda está diante dEle. É por isso, meus irmãos, é tempo de entrega, é tempo de derramar o coração e confiar que Deus está movimentando. Ele sempre movimenta, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para agir segundo o seu propósito. Vamos nos colocar em pé. A gente consegue cantar Tudo Entregarei? Abra tuas mãos. Irmãos, tem um movimento de Deus aqui. Eu sempre digo que às vezes a última parte é onde Deus começa realmente a fazer aquilo que Ele construiu durante todo o culto. Então, abra o coração. Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar.
E se você quer responder essa palavra, porque de alguma forma você está dizendo: hoje é o dia que o Senhor me tocou, eu quero responder essa palavra. Sabe, irmãos, algumas vezes nós respondemos só pelo fato de dizermos para a nossa própria alma, dizendo: não, eu preciso posicionar esse dia como memorial do que Deus falou comigo. Então, se você quer fazer isso, você pode fazer isso dobrando o seu joelho, você pode fazer isso em pé no seu lugar, pode até sentar. Mas se você quiser, tem um altar aqui. E altar é lugar de consagração. Se você quer responder essa palavra com o altar, venha para frente. Como se você estivesse dizendo: não, hoje estou posicionando algo diante de Deus que eu ouvi dele. Vem para o altar. Quantos querem se mover no Espírito aqui? Você vai para o lugar onde Deus te mandar. Você vai fazer o que Deus te mandar fazer. E a direção de Deus vai prevalecer na sua vida. Amém? Eu quero dar a oportunidade para aqueles que ouviram essa palavra hoje. Estão dizendo: eu quero que Jesus preencha o vazio da minha vida. Eu quero que Ele dirija os meus passos. Eu creio. Nós vamos fazer uma oração aqui que vai tirar o vazio da tua vida. Às vezes a gente corre atrás do vento, leva a vida e chega em lugares de conquista e parece que aquilo não tem sentido nenhum. Vaidade, tudo é vaidade. Quantas vezes eu senti assim, que eu estava correndo atrás de bolha de sabão, sabe? A gente chega e, era só isso. É porque a plenitude de vida a gente só encontra em Jesus. E hoje eu queria orar por pessoas que vão receber essa graça. O Espírito Santo de Deus vai morar em você. E esse vazio vai sair hoje da tua vida. Por isso, se tem alguém aqui que veio à frente ou está no lugar e está dizendo assim: eu quero convidar Jesus para preencher a minha vida, para dar sentido para ela. Aonde você está? Levanta a tua mão aí bem alto. Tem alguém? Isso, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Tem mais gente que Deus está chamando hoje. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso, lá na galeria, lá no fundo, lá atrás. Isso, levanta a sua mão bem alto. Isso, amém, amém. Quanta gente lá no fundo. Vamos orar juntos, igreja. Põe a mão aí no teu coração e ora assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero seguir ao Senhor. Eu quero a alegria da salvação. Eu quero experimentar a plenitude de vida no Senhor. Me dirige, Pai. Se revela a mim de forma especial. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Você que tomou essa decisão hoje, aqui no final os pastores vão estar na frente. Você pode vir aqui, a gente queria orar por você, te ajudar nesse processo de caminhada com Deus e te abençoar em nome de Jesus. Quem foi abençoado hoje aqui? Que bênção. Não acabou a conferência. Nos próximos dias tem mais. Luiz, vem cá para você explicar o que acontece amanhã depois e nos abençoar no final. Pastor Márcio, muito obrigado. Quem foi abençoado por essa palavra linda? Pastor, que Deus te abençoe muito. Obrigado. Palavra linda. Ó, que bom que você está aqui com a gente.